Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Como é bom estar com vocês em mais uma quarta-feira. Eu confesso a vocês que estou me sentindo mais em casa. Não tinha muito costume em gravar tantos vídeos, sustentar vídeos por tanto tempo e confesso que eu estou começando a me familiarizar com esse ambiente e a gente vê Deus em todas as coisas. Sejam muito bem-vindos à Casa dos Improváveis, este lugar que Deus não chama pelas probabilidades, e sim pela graça. Durante esse mês de julho, nós estaremos estudando sobre alguns dos grandes improváveis da Bíblia. E na quarta-feira passada, nós estudamos sobre o rei Davi, o pequeno Davi, que se tornou rei. E hoje nós vamos estudar, eu dei um spoiler para vocês na quarta-feira passada, de quem é a próxima improvável que nós estaremos estudando. E ela é a rainha Esther. Você já ouviu falar dessa história, eu acredito. Se você não ouviu, nós vamos aprender um pouquinho, né, dela, dessa grande mulher que tinha dois nomes, né? E a gente vai começar a explanar um pouquinho a história de Esther. E que história incrível, meus irmãos. Que história de superação, né? A gente olha para a vida de Esther e vê como Deus foi misericordioso na vida de Esther. O que acontece? Ela ficou órfã de pai e de mãe. E ela teve um sustento, um socorro, né, do Senhor, que o seu tio cuidou dela. Então, seu tio, Mardoqueu, começou a cuidar de Esther e assumiu esse papel, né, de pai. Mas imagine só, você não ter a sua mãe, aquela com quem vai colocar você para dormir, aquela que te dá carinho, aquela que cuida de você não tem essa presença dessa mãe. E você acaba assim imaginando como foi difícil para Esther crescer sem a mãe, crescer sem o pai, de fato. Mas teve um tio que cuidou dela, mas ela sofreu com muitas dificuldades, né? E quando nós olhamos para o nome de Esther, Esther tem dois nomes. O primeiro nome de Esther é Radassa. Radassa significa murta, murta simboliza beleza, murta é uma planta, né, muito radiante, que significa fidelidade, restauração. Então esse é o nome de Esté hebraico, né? Mas Esté é chamada de Radassa no nome hebraico e no nome que representava o Império Persa, o nome dela é Esther, que significa estrela. Estrela por quê? Porque frequentemente era associado a algo que radiava, que brilhava, né? Então estrela significa o nome de Esther. Então a gente vê, né, dois nomes, né, mas em uma só identidade, né? Uma identidade de uma pessoa, de uma mulher que veio realmente para trazer a diferença. Então, por isso que as pessoas enxergam Esther como alguém que brilhou em meio à escuridão. Então, Esther, estrela, brilhou em um momento muito difícil que o povo judeu estava passando em Persa. Então, a gente vê a identidade dela, né, o nome dela já sendo uma característica do que poderia acontecer. Então, a gente vê, Radassa foi a identidade que ela recebeu ao nascer e Esther foi a identidade que Deus revelou ela ao mundo. E hoje a gente, depois de mais de 2000 e poucos anos, 3000 anos, a história dela é falada nos quatro cantos dessa terra. E Esther, como eu falei, ela nasceu sem o carinho da mãe, sem essa atenção da mãe, mas tinha um tio cuidando. E isso estava nos planos de Deus. O livro de Esther, ele não retrata o nome de Deus em explícito, ele não escreve o nome de Deus em momento nenhum aqui. Mas a gente observa o favor de Deus em toda essa história de Esther, em todos os capítulos do livro de Esther, a gente vê a mão do Senhor intervindo nessa história e neste contexto. E a Bíblia nos conta que Mardoqueu, seu tio, a toma como filha e cuida dela e começa a dar amor e carinho para ela. E aí, quando Esther passa por uma situação muito difícil, por quê? O que acontece? Não é que ela passa por um momento difícil. O rei Assuero, que também é conhecido como rei Xerxes, ele foi traído, né? Foi desonrado pela rainha Vasti. Ela desonrou ele publicamente, então os seus conselheiros, todo mundo destrona ela, não se torna mais rainha, retira o título dela de rainha. E ele fica ali, entre aspas, né, solteiro, o rei Xerxes, né, o rei Assuero.
e precisava escolher uma nova rainha. Então, o que seus conselheiros falaram? Olha, a gente agora vai fazer um concurso de beleza, né? Entre aspas. Vamos conjecturar aqui um pouquinho nós aqui. Vamos imaginar como é que esse momento aconteceu. Então, eles falaram assim, vamos lançar, né? Vamos escolher algumas jovens. Eles tinham os critérios. Teria que ser pura, teria que ser muito bonita, né? Teria que ser ali da redondeza. Então, muitas mulheres foram levadas, foram escolhidas daquela região e foram levadas para o palácio. E todas essas jovens começaram a passar por um processo. Esse processo, elas estavam sendo preparadas para ser escolhida pelo rei. Então elas foram levadas, passaram 12 meses se preparando. Esther estava lá também nesse processo, foi também pela beleza dela, foi chamada e foi escolhida para estar. E passaram 12 meses, né, se preparando, todas as mulheres. E lá ficavam alguns eunucos, né? E um dos eunucos se encantou pelo jeito de Esther e começou a aconselhá-la, orientá-la, né? Começou a ser presente ali, não deixar Esther tão sozinha, né? Porque Esther estava longe do seu pai, né? Do seu tio que cuidou dela. Então, eu acredito que ela se sentiu sozinha, sem ninguém. Então, esse eunuco, né? Deus é tão perfeito que providencia alguém para cuidar de Esther, naquele meio de tantas mulheres, que com certeza havia uma disputa ali para saber quem era mais bonita, quem poderia ganhar. Então, havia ali com certeza uma disputa. Mas Deus teve graça e misericórdia, né, pela vida de Esther e colocou alguém para cuidar. E aí, a princípio, os critérios era ter uma beleza, né, ser pura. E a gente pode ver que tem algo muito importante, né, nesse processo todo. Porque apesar de Esther ter uma beleza, né, incrível, ser escolhida como bela, mas ela era uma improvável. Ela não foi criada, ela não tinha uma herança, ela foi criada por pai, foi criada sem um pai, foi criada sem a mãe, foi criada por um tio, então ela não tinha uma característica de alguém que poderia ser uma rainha. Ela era uma improvável. E quando nós olhamos, né, o homem vê a aparência, muitos viram a aparência de Esther também. Quando nós olhamos para Davi, ele era pequeno, né? E Deus não estava olhando a aparência, esse coração. Mas Esther também, ela tinha uma aparência muito bonita externamente, mas internamente Deus também olhava o coração de Esther. Né? Esther era uma pessoa disponível para o reino. Então, com o passar do tempo, ela estava lá nesse processo de dedicação, né, se preparando durante esses 12 meses, durante 365 dias, e chega o grande dia dela se apresentar diante o rei Assuero. E chegando lá, ela, antes de sair para esse encontro, o eunuco chegou e falou assim, ó, Esther, você não pode pedir além disso aqui, você tem que pedir isso aqui, não peça mais e nem menos, é exatamente essas coisas. E passou conselhos para ela. E Esther foi para a presença do rei e fez exatamente como o eunuco, o seu amigo ali próximo, a orientou. Então ela foi lá, fez o que ele mandou e foi escolhida pelo rei. O rei olhou para Esther e viu a beleza de Esther, uma beleza que irradiava, né, que a gente olha, né, o significado do nome dela, como que brilha, né, como algo, e acredito também que a beleza também dela era dessa mesma forma. E aí, gente, quando a gente vai olhar, olha que interessante. Ela foi colocada lá diante do rei, passou por todo esse processo, né? E quantas vezes nós recebemos uma promessa de Deus, tá? Nós recebemos uma promessa de Deus e precisamos passar por um processo de preparação, precisamos passar por um processo de amadurecimento, precisamos passar por um processo de plantando, né? Para poder colher. Então, Esther passou. Gente, foram um ano se preparando, beleza, passando óleo, né, se ungindo ali, se preparando, aquele processo todo. Então, ela passou momentos difíceis ali, não foi só alegria, não foi só glamour, né? Então, ela sentiu saudade do seu tio, ela viveu um processo sozinha. Mas não tá, ela foi escolhida e, né, foi escolhida como rainha. E olha só o que eu anotei aqui. Quando o rei a viu, ele encontrou favor diante dos seus olhos. E aí Esther foi escolhida. Olha que Deus maravilhoso. Por quê, gente? Porque antes mesmo de Esther nascer, no ventre da mãe dela, Deus já tinha um propósito para a vida de Esther. Mas mesmo assim, ela perdendo o pai, perdendo a mãe, o Senhor não a deixou sozinha. Imediatamente teve uma pessoa para poder cuidar dela. Ela tinha um objetivo de vida. Deus ia usar Esther em um momento da vida dela. Então foi nesse momento, quando ela ganha, né, como rainha, quando ela é escolhida como rainha, começa todo o processo de Esther para em breve salvar o seu povo, que a gente vai observar a história dela. Não para por aí. Não foi só esse momento de beleza, esse momento só de ser uma improvável, de não ter pai, não ter mãe, de ser escolhida. Não foi só esse processo. Teve algo importante em tudo isso aí.
Quando ela é escolhida, ela passa por um processo um pouco delicado, porque tinha um homem chamado Amã, e esse homem era braço direito do rei, e ele se levanta contra o povo judeu. E olha só, preste bem atenção, Amã começou a arrumar problemas e decidiu em um dia matar, né, todo o povo judeu, fazer uma chacina, não tem? Falou assim, olha, nós vamos matar esse povo uma vez só, para não sobrar ninguém. Só que nós sabemos que o nosso Deus Todo-Poderoso sempre esteve com o povo de Israel, nunca abandonou o povo de Israel, e não era nesse momento que ia abandonar. Como assim alguém se levanta para destruir o povo daquela forma? E sim, não permitiu. Aí o que acontece? Mardoqueu, seu tio, fica sabendo que Amã estava tramando contra o seu povo e manda um recado para Esté. Esté já estava no palácio, vivendo a vida dela como rainha, cheia de servos, né, a servindo, vivendo uma vida muito tranquila. E aí o seu tio manda um recado para ela, que está aqui no livro de Esté, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Esté, ele falando, mandando um recado. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio, isso Mardoqueu falando, do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Mas o que eu estava dizendo, Esther, se você não se posicionar para esse momento, se você não fizer intervir nessa situação, não vai morrer só o povo judeu, você também vai morrer. Então você foi escolhida para esse tempo, Esther, você foi escolhida para esse momento. Então, o Mardoqueu faz um pedido para Esther e começa a mandar recados para ela. Enquanto mandava um recado, ela respondia de outro. Aí foi quando ele tocou no versículo 14, dizendo assim, na parte B: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe? Deus tem te colocado em uma posição e você precisa compreender que essa posição você precisa ser usada por Deus. Você precisa ser instrumento vivo para o Senhor. Você precisa ser boca para Cristo. Você precisa ser luz no meio da escuridão. Deus não te colocou neste lugar à toa. Você está nessa geografia, nessa ambiência para fazer uma mudança, para ser usado como canal de Deus, né? E Mardoqueu estava perguntando, Esther, se você não se posicionar, vai vir favor de outro lugar. Como se ele estivesse falando, Deus vai intervir, porque Deus nunca deixou o povo de Israel sozinho. Então Esther, tocada, sabendo o Deus que ela servia, se moveu e falou assim, então tá bom, então nós vamos fazer um jejum de 3 dias e 3 noites. E foi feito. Aí ela pediu, como se fosse um jejum nacional, mandou todo o recado pro povo judeu. Vocês vão fazer jejum, 3 dias sem noite, para interceder por mim, para me poder ir criar coragem e falar com o rei. Por quê? Porque Esther não foi chamada para ir à presença do rei. E naquela época, quem não fosse chamado para ir à presença do rei era como se fosse uma afronta. Você poderia morrer, que era uma suspeita de fazer alguma coisa contra o rei, um atentado contra ele. Então Esther não poderia ir, mesmo sendo a mulher dele, mesmo sendo a rainha, sem ser chamada. Então ela faz esse processo de jejum, pede para o povo judeu também jejuar para interceder por ela, até que no final do 3º dia ela vai de encontro ao rei. Chegando de encontro ao rei, ela teve uma coragem, né? Ela foi corajosa, se revestiu de graça, e o rei, ao ver Esther, estende o cetro para ela. Esse sinal de estender o cetro é apontando que você pode pedir, você pode falar com ele. Então ele fala, Esther, pode pedir o que você quer, Esther. Fala que eu te dou, né, tudo que você pedir. A gente olha, gente, esse processo todo de Esther, desde o seu nascimento e depois sem o pai, sem a mãe, o tio criando, o processo para se tornar rainha, se tornou rainha, teve que encarar o seu marido, toda uma situação assim mesmo que o Senhor preparou. Deus nunca abandonou Esther. Quando olhamos para a nossa vida também, Deus nunca nos abandonou. Olha para a sua história, olha para a sua vida, olha desde quando você nasceu, tantos livramentos que Deus tem dado para você. Hoje você pode estar numa posição privilegiada, foi o Senhor que colocou. Deus estava traçando o seu futuro, Deus sabe todas as coisas. Enquanto você está em preparo, Deus está preparando tudo. Como aconteceu com Davi, enquanto ele estava no campo, Deus estava preparando o futuro de Davi. Enquanto Esté estava um ano se preparando, Deus estava cuidando do futuro dela. Ela foi uma mulher que conseguiu, pela graça de Deus, que o povo judeu fosse salvo, né, de um homem ruim. E aí o fim de Amã foi o mesmo fim que ele desejou para o povo judeu, foi o que aconteceu com ele. E aí a gente aprende uma história, né, incrível, mais uma vez, de uma mulher que era improvável, que não teve o pai, não teve a mãe, Deus usou ela. Então não sei se você não tem a presença do pai, eu sou órfã de pai,
né? Já perdi o meu pai, né? E eu sei como é difícil. Eu sempre fui uma menina que queria muito a presença do meu pai na minha vida, e minha mãe se separou quando eu nasci, então nunca tive a presença do meu pai dia a dia. Eu sei que ele tentava ficar próximo de mim, mas as limitações dele, os vícios, coitado, que meu pai tinha, se afastava de mim. Ele não conseguia ter um bom relacionamento comigo, e por muito tempo eu carreguei essa vontade de ter um pai. Eu não sei se você tem a presença do seu pai, ou a presença da sua mãe, é uma órfã, ou foi abandonada, é uma viúva. Deus é contigo. Confia no Senhor. Sirva esse Deus de todo o coração, de toda a sua alma. Deus, Ele te ama, Ele te colocou nesse mundo com um propósito, Ele há de sustentar o teu propósito, há de cuidar de você, há de te guiar. O Espírito Santo é contigo, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo, faça como Esté. Tira um tempo de adoração, faça um jejum, faça uma oração, se revista de graça e vai à frente, sem medo, com ousadia, que a palavra do Senhor diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, de temor, de medo, e sim de ousadia, de amor e de moderação. Esse é o nosso Deus, que não nos abandona em hipótese alguma. E olha só que palavra maravilhosa, eu finalizo aqui, senão a gente se estende muito e fica algo, né, cansativo, mas foi maravilhoso estar com vocês nesse dia. Eu estou feliz porque eu estou começando a me desenvolver com vocês. Eu peço que me ajudem nesse processo de familiarização com as câmeras, com o microfone, mas eu estou seguindo um chamado do Senhor, porque Ele me escolheu para esse tempo, para essa estação, e eu quero fazer a diferença, ajudar ao meu próximo, ajudar a mudar todo esse contexto, porque muitas pessoas já cansaram, já desistiram de si mesmo, mas não desista de você. Deus é contigo. Deus é do teu lado, mulher, você que está aí nessa câmera, homem, Deus é contigo. Não tenha medo e não temas. Que Deus abençoe vocês. Quarta-feira que vem, nós vamos ter um novo episódio. Nós iremos falar de outro improvável. Preste bem atenção nesse improvável aqui. Ele se sentiu menor entre os seus. E Deus usou ele para vencer um exército com apenas 300 homens. Conhece esse? Conhece esse improvável? Eu vou te falar na quarta-feira que vem. Que Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso.